Em 2008 começou muito bem para o Marvel Studios com Homem de Ferro, um sucesso que marcou o nome de Robert Downey Jr. de uma vez por todas no hall dos grandes astros do cinema. Mas naquele mesmo ano, o estúdio tinha uma missão um pouco mais complicada: reviver o Hulk, o gigante esmeralda que tinha ganhado um filme que não tinha agradado muito nem aos fãs, nem à crítica e nem à bilheteria. E para esse novo filme foram escalados o diretor Louis Leterrier e um novo Bruce Banner. Saía Eric Bana e entrava Edward Norton. O Incrível Hulk começa um novo capítulo na história da Marvel. Um capítulo controverso, cheio de efeitos especiais e alguns mistérios que estão meio nebulosos até hoje. A história de Incrível Hulk começa, na verdade, com outro Hulk, o Hulk do Ang Lee, que não agradou quase ninguém dentro da Marvel por ser um filme longo e com muito tempo de tela para contar a origem do personagem. It was the wrong movie right after Spider-Man. People had just seen Spider-Man. They were, they thought that superhero movies would be poppy, fun, a laugh a second, and then Ang's movie was different. It was beautiful. It was right visually. It was right tonally. But that's the problem. Por isso, Kevin Feige, que naquela época já tinha bastante força dentro do estúdio e produzia o filme junto com a Universal, decidiu que esse novo longa deveria focar mais na ação e seria menos filosófico. Para comandar o projeto foi chamado Louis Leterrier, que inclusive era um dos candidatos a dirigir O Homem de Ferro, filme que acabou ficando nas mãos de Jon Favreau. Como tudo precisava mudar, o mais importante era escolher um novo Bruce Banner. Eis que surge Edward Norton. The things that are really enticing about doing something like this are also the things that are terrifying about it, and vice versa. I mean, it's the Incredible Hulk. If you put that picture up in Senegal, they know what it is. If you put it up in Thailand, they know what that is. There's nowhere they don't know what the Hulk is. Norton é um cara conhecido pelo seu talento e por ter também opiniões fortes. E ao aceitar entrar no projeto, a postura dele não foi diferente. Segundo a própria Marvel, o ator só aceitou atuar em Incrível Hulk se pudesse mexer no roteiro. E ele fez muito isso. Muito a ponto de, em diversas cenas, dentro do próprio set do filme, ele mudar falas e até sequências de ação. E apesar de ter reescrito e ajudado na nova versão do herói, ele não foi creditado como roteirista, apenas Zack Penn ficou com os créditos. Fato é que Edward Norton tinha uma visão diferente para o personagem, uma que se assemelhava com o que a Marvel queria, pois ninguém gostaria de uma história de origem de novo, mas também focava muito nos dilemas de Bruce versus Hulk, e isso era algo que o estúdio não queria. Já tinha dado errado lá atrás e não precisava ser o foco do filme mais uma vez. I mean, you have to be very careful with these movies. I've always been very reluctant about them because I love these characters, but I never really felt like I'm the right person to play that role necessarily. And this one, I sort of felt that I could bring something into Bruce Banner, and the chance to take the script and have Louis and I write our own version of it and take our shot at telling the story the way we wanted to. That was fun. Edward likes things that aren't necessarily just on the surface. He likes to go deeper. He likes to find things that are mythic. He has a very, very hard time focusing on what it is that's coming at him, and it always seems in some ways worse than it even is. Tretas à parte, a ideia era trazer um vilão que fosse mais forte e conseguisse fazer frente ao Hulk. O drama do primeiro filme, junto com aqueles cachorros radioativos, não funcionou. Só o exército também não é páreo para o Hulk. De cara, a opção foi o Abominável, um vilão que basicamente é um Hulk do mal. E para viver essa criatura, a Marvel escolheu Tim Roth. Parceiro de Tarantino e conhecido por filmes fortes, ele caiu como uma luva no papel de Emil Blonsky, um militar capaz de tudo para derrotar Bruce Banner. Como os dois principais personagens do filme se transformam em monstros gigantes, os efeitos visuais precisavam evoluir se a Marvel quisesse melhorar a reputação depois do primeiro Hulk. O jeito foi usar a captura de movimentos em quase todas as cenas e deixar que Norton e Roth realmente vivessem como o Hulk e o Abominável.
It's difficult stuff. I mean, Hulk and the Abomination are some of the most advanced CG creatures we've ever made before. And they're the stars of the movie, so they gotta look good. 3, 2, 1. Shot! Yeah! The motion capture has really allowed us to bring a very organic, human type of animation to our characters very quickly. It's kind of ridiculous, as you can see, but yeah, it's fun. It's extraordinarily embarrassing, and you feel utterly ridiculous. But what they had with these big monitors up, and then as you were moving, you saw a rough sketch of your character. Yes! That was killer. Com isso definido, faltava traçar um rumo para a história e todas as partes chegaram sim a um acordo. A história tinha que ter o exército contra o Hulk, já que é algo inerente ao personagem nos quadrinhos. E tínhamos também que ver Bruce Banner fugindo do governo. Ao mesmo tempo que isso tudo rolava, ainda tinha um outro problema para resolver: Betty Ross. O par romântico de Banner também foi reescalado. Saiu Jennifer Connelly e entrou a Liv Tyler. O romance dos dois foi pouco explicado, mas explorado de uma maneira que dava para entender que eles se conheciam há um tempo. O foco da história era mesmo a fuga de Bruce Banner e a procura incessante por uma cura. Nessa jornada, ele passou por vários lugares, entre eles o Brasil. Sim, Incrível Hulk foi filmado na Rocinha, em Santa Teresa e em outras localidades do Rio de Janeiro. Edward Norton e a equipe do novo longa da série estão no Rio de Janeiro filmando o Incrível Hulk 2. Eles movimentaram os Arcos da Lapa, cartão postal da cidade maravilhosa. Apesar de na época das filmagens muito se falar sobre problemas entre Louis Leterrier e Edward Norton, quase nada foi descoberto do relacionamento entre os dois. Até onde sabemos, a dupla se deu bem e lutou bastante contra a Marvel para conseguir entregar o filme que eles acreditavam, com mais drama, mais Bruce Banner e com uma duração de mais de 2 horas e bastante profundidade nos personagens. O que o estúdio queria, além de mais ação, era incluir a S.H.I.E.L.D. para expandir o universo dos cinemas e principalmente um filme menor, com diversão mais rápida e mais escapista. No fim das contas, os dois lados cumpriram seus objetivos, mas nenhum dos dois saiu necessariamente satisfeito. Não à toa, só uma pessoa desse elenco permaneceu na Marvel, William Hurt. Snow, stale beer, and defeat. You know, I hate to say I told you so, General, but that Super Soldier program was put on ice for a reason. I've always felt that hardware was much more reliable. Stark. General. You always wear such nice suits. Touche. I hear you have an unusual problem. You should talk. You should listen. What if I told you we were putting a team together? Who's we? Essa foi a única cena com ligação com os Vingadores que foi para os cinemas, mas ela não foi a única a ser filmada. No meio das negociações entre Edward Norton, Louis Leterrier e a Marvel, uma abertura alternativa foi deixada de lado e só foi mostrada no Blu-ray do filme. Nela, Bruce Banner está fugindo do exército, mas está lá no Ártico. Lá, ele tenta se matar com um tiro na cabeça, mas acaba se transformando no Hulk antes disso. Além de fazer referência a um famoso quadrinho onde o personagem tenta fazer isso, a cena mostrou também o escudo do Capitão América congelado na neve. Essa cena não entrou no filme, mas ficou na memória dos fãs e, consequentemente, empolgou todo mundo pro filme da super equipe da Marvel que ia vir logo ali. A partir dali estava claro que não tinha mais jeito. A Era dos Vingadores estava chegando. That was
directing the Hulk movie. I was so excited, Incredible Hulk movie. I was to direct, every day. I had, Edward Norton, Tim Roth, Liv Tyler, William Hurt. It was absolutely amazing. O Incrível Hulk não foi o maior sucesso da Marvel, mas não chegou a ser um fracasso. O que o filme realmente fez de importante foi atestar para o estúdio que não dava para fazer um filme solo do personagem. Ao invés disso, Kevin Feige decidiu incluí-lo em Vingadores e, a partir dali, transformá-lo em um herói recorrente em vários outros filmes do universo cinematográfico. E mais importante do que isso, teríamos em menos de 5 anos um novo Bruce Banner no cinema, Mark Ruffalo. Sim, e qual foi o motivo dessa troca? Olha, oficialmente a Marvel agradeceu ao Edward Norton e disse que escolheu alguém que combinava mais com a nova visão do estúdio. Norton, por sua vez, disse que não queria ficar marcado com um personagem só na sua carreira e que, na verdade, ele não ligava tanto assim pro herói. Mas o curioso mesmo é notar que Norton foi uma opção da própria Marvel, que insistiu no ator quando Leterrier queria, na verdade, Mark Ruffalo para viver Bruce Banner. Pois é, quem diria? No fundo, ao que parece, todo mundo saiu satisfeito nesse quesito. E, na verdade, é isso que importa. It feels like if you had to pass the torch to anybody, that's Mark's the best. The best choice you could have possibly, the best guy to. I mean, Mark's like a true brother in arms to me. So, not that I care that much, but Mark's got 4 kids who are awesome. So it's like, what could be better? That's great. O Incrível Hulk talvez tenha servido para Marvel entender que precisava ter mais controle no projeto como um todo, e que seguir uma fórmula e ter colaboradores que pensavam igual a ela era essencial para o sucesso. E apesar disso tudo, o filme, que muitas vezes é esquecido pelo público, tem uma importante conexão com o universo dos Vingadores, já que fixa a ligação da SHIELD com o Tony Stark. O governo em si já sabe dos super-heróis naquele mundo e isso é mega importante para o futuro da Marvel nos cinemas. Além disso, ficou claro que o Hulk não funcionava, ao menos naquela época, como um herói para a audiência nos cinemas. O jeito era usá-lo como um cara especial em outro momento e esse momento chegaria em breve. E no próximo episódio do especial Marvel 10 anos, vamos falar da primeira sequência feita pelo Marvel Studios, o controverso Homem de Ferro 2. A evolução do herói mais importante daquele universo e a expansão que levaria todo mundo a acreditar na existência definitiva dos Vingadores.